A paz do Senhor, adolescentes, que bom estarmos de novo reunidos aqui neste domingo, na nossa escola dominical, começando a nossa quarta lição, essa revista abençoada que tem nos ajudado muito, que tem nos ensinado muito. Espero que você já esteja preparado, espero que você já esteja aí com sua revista em mãos, com a Bíblia, com o seu lápis, com o seu caderno, para que possamos fazer uma aula produtiva, para que você possa aprender com a palavra de Deus. Neste tempo de pandemia, com a escola dominical online, nós podemos assistir os vídeos, aqueles vídeos que a gente tem dúvida, a gente pode assistir novamente, a fazer as anotações. Vocês podem fazer as perguntas no grupo da igreja, no grupo dos adolescentes. Nós temos novos alunos, nós temos visitantes. Fiquem à vontade que nós vamos começar a nossa aula. Quero também separar esse tempo para que você possa ofertar a casa do Senhor. Para nós é um privilégio sempre ofertarmos a casa do Senhor. Que você possa sentir à vontade, tem os canais da igreja, o Pix, o PicPay. Você pode vir presencialmente à igreja, deixe Deus trabalhar em seu coração. Amém, adolescentes? Vamos orar para começarmos a nossa lição? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua presença em nosso meio, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse dia, Senhor, que o Senhor possa entrar nos lares agora, Senhor, transformando, abençoando aquilo, ó Pai, que for necessário, que os nossos corações estejam abertos a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Adolescente, nós estamos agora na nossa quarta lição, que tem o título Como pude desperdiçar os meus talentos. Vamos falar o nosso textuário. Está na primeira página aí da nossa lição. Juízes 16, 17. Na nossa Bíblia McShane está na página 833. Vamos ler? O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Juízes 16, 17. Nós lemos aqui como está na revista, mas vamos ler aqui o versículo todo para que aqueles que estão sem a revista possam acompanhar. Juízes 16, 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. E viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Amém, adolescentes? O objetivo dessa lição é expor as consequências da desobediência a Deus, fazer a reflexão sobre as escolhas que fazemos e estimular a obediência à vontade de Deus. Adolescentes, como têm sido as suas escolhas? Como têm sido as escolhas profissionais que vocês estão fazendo? Como tem sido a sua vida sentimental? Vocês têm obedecido a seus pais? Como tem sido a sua vida cristã? Quero fazer essa pergunta e que você faça essa pergunta a você mesmo nesta manhã de domingo, porque a nossa lição, ela quer trazer para nós uma reflexão. E para você, adolescente, que está iniciando agora a sua vida na adolescência, o seu desenvolvimento, você vai chegar à fase adulta, você tem que pensar nessas coisas, nas decisões que você tem tomado e que você irá tomar, porque todas elas têm consequências. E quando tomamos decisões que não são de acordo com a vontade de Deus,
elas terão consequências. Por exemplo, as consequências que o pecado ele traz para nossas vidas. E nós já falamos bastante sobre as consequências do pecado. Vamos começar? Sansão ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, dando como promessa a seus pais, visto que sua mãe era estéril e não podia ter filhos. Então a mãe de Sansão, ela era estéril. Diz a palavra de Deus que veio o anjo do Senhor no capítulo 13 de Juízes. Vocês podem voltar algumas páginas antes do nosso texto áureo. No capítulo 13 de Juízes, o anjo do Senhor veio a uma mulher que era estéril, cujo seu marido se chamava Manoá. O anjo do Senhor veio a ela e diz a ela que ela iria dar à luz, ou seja, Sansão, ele era um milagre, desde quando ele nasceu. O poder de Deus já ia atuar na sua mãe, dando para que ela pudesse ter um filho, e esse filho seria consagrado ao Senhor. Esse filho seria separado para o Senhor. Então, esta mulher, ela procura o seu esposo, Manoá, e Manoá pede a Deus para que o anjo retornasse e explicasse, né, ele entendesse melhor como seria a criação daquela criança. O anjo retorna, vai à mulher, a mulher chama o seu esposo, e o anjo explica para ele que ele seria nazireu, que ele seria consagrado ao Senhor. E vocês já devem saber quais eram as proibições que Sansão tinha. Sansão não podia cortar o cabelo, Sansão não podia beber vinho e Sansão não podia tocar em cadáver. Ele seria, adolescentes, um juiz. O que é um juiz? Vamos lembrar? Um juiz da Bíblia, né, no tempo em que Israel era comandado por juízes, por homens que eram levantados por Deus, porque o governo ali era uma teocracia. O governo era um governo de Deus. Deus é que comandava o povo através de homens que eram levantados de tempos em tempos. Para quê, adolescentes? Para ajudar o povo. Esses homens eram levantados, guiados pelo Espírito de Deus, para livrar o povo das opressões que o povo passava numa época em que era muito difícil, em que o povo de Deus era atacado pelos seus inimigos. E Sansão, ele foi levantado por Deus para ser um juiz, alguém que ia liderar o povo contra os seus inimigos e também para fazer a vontade do Senhor. Sansão, ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus, né? E ali ele ficava muito forte e podia derrotar os seus adversários. Sansão, ele tem uma vida de consagração ao Senhor. Vocês acham, adolescentes, que Sansão ele foi um herói? O que vocês acham? Coloca aí no chat aí da igreja, para que a gente possa conversar sobre isso. Se você quiser colocar também lá no grupo do WhatsApp dos adolescentes da igreja, pode colocar para que a gente venha ter uma conversa sobre a vida de Sansão. Adolescentes, Sansão ele fez algumas escolhas. E é importante a gente entender que quando as nossas escolhas, elas não são de acordo com a vontade de Deus, elas serão um fracasso. Se os nossos planos não forem de acordo com a vontade de Deus, elas serão um fracasso. Qual era o segredo da força de Sansão?
A Bíblia nos conta uma grande história, você pode acompanhar na revista, de um herói incomparável. Ele não tinha nem superpoderes alienígenas, recursos secretos ou armas ultra tecnológicas, como os heróis dos filmes americanos. Porém, Sansão tinha o Espírito de Deus e sua força vinha dele. Desse modo, Sansão rasgou um leão ao meio. Certa feita, um leão vem atacar Sansão, um leão muito feroz, muito forte, e Sansão rasga o leão com muita força, matando aquele animal feroz. Tal era a sua força. Sansão, quando era afligido pelos inimigos, o Espírito de Deus se apossava dele e a força dele aumentava. E não havia inimigo que conseguisse derrotar Sansão. Exércitos que se formasse contra Sansão eram derrotados. Sansão, ele tinha um grande talento vindo da parte do Senhor, adolescentes. Ele tinha algo que Deus tinha dado a ele, e ele assim poderia fazer a vontade do Senhor. Só que Sansão, ele fez escolhas erradas. Ele começou a escolher, a fazer aquilo que ele era proibido de fazer. Ele começa, adolescentes, a seguir um caminho que não era para ele seguir. Olha só, adolescentes, ele tinha tudo nas mãos. Ele tinha tudo nas mãos. Deus dava sempre vitória a ele, mas os olhos dele estavam acompanhando outros lugares. Ele estava buscando outras coisas que estavam fora da vontade do Senhor. Os erros de Sansão são erros que acontecem até hoje, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. O primeiro deles ele não se firmou na palavra de Deus e demonstrou falta de interesse e de respeito para com os mandamentos de Deus. Isso é perigoso, adolescentes. Eu vejo que, às vezes, alguns adolescentes falam sobre desânimo. Nós não podemos estar desanimados. Nós temos Deus para nos ajudar. E quando nós desanimamos, nós damos oportunidade para que Satanás venha entrar em nosso coração e venha ali fazer uma algazarra, fazer uma bagunça. Lembra do que nós já falamos sobre quem faz a vontade de Deus está na contramão do mundo, quem faz a vontade de Deus está na presença de Deus, mas quem faz a vontade do mundo está na presença do mundo. O mundo, adolescente, sempre vai nos mostrar que é melhor fazer a vontade do mundo, é melhor estar no caminho das coisas mundanas. Mas nós sabemos que, aparentemente, o caminho que o mundo tem mostrado que aparentemente o caminho que ele mostra é bom, mas não é bom. Nós sabemos que é só uma aparência externa. Eu quero chamar a sua atenção, adolescente, para que você veja que Sansão, ele tinha tudo lá com o seu povo, com o povo de Israel. Lá ele era um juiz, uma pessoa respeitada. Lá ele era amado pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Mas o que ele estava procurando? O amor do mundo, adolescentes. Ele estava procurando o amor daquelas pessoas que não adoravam a Deus. O reconhecimento de pessoas que não tinham temor de Deus. E às vezes, adolescente, nós procuramos também o reconhecimento de pessoas que não temem a Deus. E nós temos que procurar o reconhecimento, a aprovação de Deus.
Nós temos que procurar agradar a Deus. É mais importante agradar a Deus do que aos homens. E quando adolescente, se eu procuro agradar aos homens, eu vou ter decepções. Mas quando eu procuro agradar a Deus, procuro ter comunhão com Deus, me consagrando ao Senhor, como era a vontade de Deus na vida de Sansão. Santidade, adolescentes, é algo que você, que é um adolescente, que busca a Deus, tem que estar em sua mente 24 horas. Procurando se separar daquilo que não é bom, das coisas ruins que o mundo tem dado. Quantas vezes, lá no WhatsApp, você pode ter recebido mensagens que não agradam a Deus. E às vezes a gente faz até brincadeiras com coisas e piadas, com palavras, com atitudes que nós vemos e ouvimos hoje com a facilidade da internet que não agradam a Deus. Deus, adolescente, Ele tem te chamado para se separar das coisas ruins, para se separar do mundo. Sansão, adolescentes, ele teve todas essas coisas que eu falei nas mãos. O Senhor deu tudo para ele. Uma família que amava, a sua família te ama, adolescente. Ele tinha um povo ali que o respeitava. E aí ele foi procurar na tribo dos seus inimigos, no povo dos seus inimigos, que eram os filisteus. E o que acontece com Sansão, adolescentes? Ele é enganado, ele é desprezado. Olha só, ele precisava disso, adolescentes. Ele estava desperdiçando os talentos que Deus deu. Deus também tem te dado talentos, adolescentes. Eles serão, com o tempo, muitos dos talentos que Deus tem te dado, adolescente, vai ser despertado, vai ser moldado e crescer junto com você. Os seus talentos irão crescer junto com vocês. Irá desenvolver junto com o crescimento espiritual que está acontecendo agora quando nós juntos estamos estudando a palavra. Há um crescimento espiritual na sua vida, adolescente. Há um crescimento que irá te ajudar. Então, o que Deus tem chamado você, adolescente? Tem chamado você para ter responsabilidade com as coisas de Deus. Faltou em Sansão responsabilidade. Ele não fez caso do ensino que os seus pais lhe transmitiram da parte de Deus, ou seja, todo esse ensino que nós estamos tendo aqui da escola dominical, que os seus pais têm dado, caso os seus pais sejam crentes, que o pastor tem dado à igreja, o ensino do evangelho, nós não podemos desperdiçar, nós não podemos achar que esse ensino não é bom para nós, ele é bom para nós. O evangelho, ele é bom para nós. A palavra de Deus, ela é guia, ela é luz para o nosso caminho. Nós estamos vivendo, adolescente, você já deve ter percebido, um tempo diferente, um tempo de dificuldades. O tempo da pandemia trouxe muita dificuldade para o mundo e para a igreja também, e para nós que somos cristãos. Então nós precisamos da palavra de Deus, que ela é o nosso guia, ela é luz para o nosso caminho, para sermos guiados por essa palavra, para que possamos caminhar neste tempo. Não podemos desprezar a palavra de Deus, é por isso que nós não podemos desanimar, é por isso que nós não podemos nos entristecer. Nós temos que estar felizes, porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos. Nós precisamos entender que existe momento para todas as coisas. Sansão, ele quis apressar as coisas e fazer da forma dele, do jeito dele.
Nós não precisamos fazer do nosso jeito, adolescentes. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. É por isso que nós temos a escola dominical, para que possamos aprender a palavra, possamos entendê-la e praticar a palavra. O Senhor tem falado para nós que nós devemos nos santificar, nos consagrar, deixar as coisas que não são boas de lado e começar a buscar as coisas que são de Deus. Nós devemos, adolescentes, ler mais a palavra de Deus, nós devemos orar, nós devemos falar de Jesus às pessoas. Eu sei que alguns adolescentes já me confidenciaram que estão falando de Jesus aos seus parentes, aos seus amigos. Continue assim, você que está evangelizando, continue assim. Continue falando de Cristo, é a vontade do Senhor na sua vida. Desenvolva os seus talentos, pela graça de Deus, para que você possa ser um instrumento do Senhor. Sansão, ele foi separado por Deus para ser um instrumento, para que livrasse o povo da perseguição de seus inimigos. Mas Sansão foi escolhendo outros caminhos. Sansão, ele foi buscando se achegar àqueles que ele era, que eram seus inimigos, que era para ele combater. E muitas vezes esses inimigos colocaram Sansão em ciladas. Muitas vezes, adolescente, existem pessoas que não temem a Deus, que vocês têm que ter cuidado, que podem colocar vocês em ciladas. Vocês devem se afastar dessas pessoas. Vocês devem se afastar de pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, que estão agindo de forma errada. E vocês já sabem o que é certo, o que é errado. Vocês têm a palavra de Deus em casa, vocês têm ouvido a escola dominical, vocês têm ido aos cultos, para que vocês possam ter base espiritual para caminhar. E aqueles que estão também no caminho reto, que possam caminhar juntos. Aqueles que não estão, você tem que falar de Jesus para ele, você tem que evangelizar. Deus tem confiado a vocês, a nós, evangelizar os nossos parentes, os nossos amigos que precisam de Cristo. Deus confiou a Sansão que ele libertasse o povo. E Sansão, ele foi se desviando, e foi deixando de se consagrar ao Senhor, e foi não deixando de atender o que seus pais tinham dito a ele. E eu quero chamar a sua atenção, adolescente, para que você possa entender que quando o seu pai ou a sua mãe te orienta sobre algo, principalmente quando é algo da palavra de Deus, você deve fazer o que eles estão pedindo, deve seguir a palavra de Deus, deve obedecer os seus pais. Sansão perdeu os seus olhos, porque ele não obedeceu o seu pai lá atrás. Na caminhada de Sansão, Sansão passou por vários problemas, porque ele se tornou um desobediente à palavra de Deus, a Deus, e um desobediente aos seus pais. Desobedecer pai e mãe é algo muito sério, adolescentes. Nós cristãos, nós não desobedecemos nossos pais, nós não deixamos os nossos pais irritados com a nossa desobediência. Você, adolescente, precisa ter isso em mente. Colocar isso no seu coração. A obediência faz parte da vida cristã. Dalila, sua grande ruína. Dalila foi a grande ruína de Sansão, é o nosso tópico. Que nós precisamos entender que, como já foi dito, Sansão era um jovem que vivia por vista, ou seja, tudo que ele olhava, ele desejava, ele buscava os prazeres, saciar os seus prazeres. E nós sabemos, né, adolescentes,
que a nossa natureza ela é pecaminosa. Nós temos vontade de saciar a nossa natureza, que é o que? Fazer as coisas erradas, pecar. Nós temos que estar sempre lutando contra a nossa natureza. Então, Sansão, adolescentes, ele se apaixonou por uma mulher, ele tinha se apaixonado por uma outra anteriormente, mas depois ele se apaixona por uma mulher que passa a enganá-lo, passa a querer descobrir qual era o segredo da sua força. E Sansão, ele passou também a beber muito e a passar muito tempo com essa mulher que não temia Deus. Olha que nós falamos anteriormente sobre estar com pessoas. Procure, adolescente, pessoas que temam a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que estão como você, querendo se santificar. Se espelhe nos pastores da igreja, no professor, se espelhe naqueles amigos seus que estão buscando a Deus. Busque estar na casa do Senhor, para que você sempre esteja rodeado de pessoas que, como você, estão na caminhada. Dalila não estava na caminhada com Sansão. Dalila não tinha o temor de Deus. Dalila estava ali querendo descobrir a força de Sansão. E Sansão achava que ela estava apaixonada por ele. Mas Dalila tinha interesses que eram contrários à vontade de Deus. Por quê, adolescentes? Porque ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo dele. Sansão, ele, em meio àquela vida que ele estava, em meio àqueles momentos que ele tinha de prazer, aqueles momentos que ele tinha que ele achava que estava saciando a sua vontade, saciando a sua carne, Sansão, ele estava sendo, na verdade, enganado. Dalila não amava ele. Dalila não temia Deus. Dalila queria enganá-lo. E ela consegue. Em um dado momento, ele acaba contando para ela que a sua força vinha, ele era consagrado ao Senhor e que se cortasse o cabelo dele, o Espírito do Senhor iria deixá-lo. E nós precisamos nos atentar sobre isso, adolescentes, porque Deus, ele não tem pacto com o pecado. Nós sabemos que ele não tem amizade com o pecado, que ele não ama as coisas do mundo, que ele não é permissível ao pecado, ele não permite o pecado. Ele é contrário ao pecado. E Sansão já estava vivendo na prática pecaminosa, estava se tornando insensíveis às coisas de Deus, e nós precisamos, adolescentes, abrir agora o nosso coração para entender isso. Se nós vivermos na prática do pecado, nós vamos ficar insensíveis às coisas de Deus. Tem pessoas que você fala de Jesus para ela, mas ela não quer ouvir a palavra de Deus, o coração dela está duro. Por quê, adolescentes? Porque ela está insensível à vontade de Deus. Sansão, ele é enganado. E agora no nosso penúltimo tópico, você pode acompanhar que fala que tarde demais para fazer as escolhas certas. Porque Sansão, ele perde a sua força. Os filisteus, seus inimigos, atacam ele, prendem ele e levam ele para o templo do seu Deus, o Deus dos filisteus, que era Dagon. Então, olha só, adolescentes, ele podia estar na presença do Senhor, ele podia estar recebendo as bênçãos do Senhor, as vitórias que o Senhor já tinha preparado para ele, mas ele estava agora
no templo do seu Deus inimigo, estava no meio mesmo, no meio dos seus inimigos. Cercado de pessoas que não amavam ele, cercado de pessoas que odiavam a ele, cercado de pessoas que tinham inveja dele, de pessoas que ele não podia confiar, ele estava sozinho. Olha só, adolescente. Ele queria estar com pessoas que amassem ele. Deus já tinha dado a ele o povo de Israel, o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, que temiam a Deus lá no arraial dos israelitas. Mas ele preferiu ir para os seus inimigos, achando que ali seria algo bom, porque ele olhava e o que os inimigos dele estavam fazendo, o que acontecia na outra nação, na outra tribo, agradou a ele. Mas ele não seguiu o quê? A vontade de Deus. E aí, quando ele pensou em abrir os olhos, pensou em, agora foi enganado, eu vou voltar, ele não podia voltar mais, porque ele estava preso. E nós temos que ter cuidado para não cairmos na garra de Satanás, nas prisões do pecado. Porque o pecado, adolescentes, ele é uma prisão. Que a gente não vê as correntes, mas ele aprisiona o homem. O homem não consegue ser... Vocês sabem de pessoas que estão no vício das drogas e não conseguem sair. Estão aprisionados ao pecado. Que estão no vício do álcool e não conseguem sair. Estão aprisionados ao álcool, ao vício do álcool. Porque o pecado, ele é uma prisão que não se pode ver, mas estão presos. Acham que estão livres, mas estão presos. E Sansão estava agora no meio, por causa do pecado, por causa da prática, ele estava realmente preso. E ele tinha perdido os seus olhos. Os seus inimigos arrancaram os olhos. Então, Sansão, ele é humilhado. Ele apanha. Mas diz a palavra que no último minuto ali, nos últimos tempos ali de Sansão, Sansão pede para que a pessoa que estava conduzindo ele, porque ele não conseguia ver, estava sem seus olhos, tinha perdido as suas vistas, né? Ele tanto que olhava para as coisas do inimigo, para as coisas que faziam pecar, agora ele nem via mais, porque estava cego. E Sansão, adolescentes, ele é levado para as colunas do templo dos seus inimigos, o templo de Dagon. E ali ele pede ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, que o enchesse novamente. Ele se arrepende e ele pede para que, nem que fosse a última vez, ou seja, para que o Senhor o enchesse tão poderosamente novamente. E ele ali empurra aquelas colunas. E o templo de Dagon cai. E a palavra diz que ele matou mais na sua morte do que toda a sua vida. A história de Sansão é uma história triste. De um jovem que poderia ter feito grandes coisas. Poderia ter sido um grande herói. Um grande herói. Porque na Bíblia toda, nós poderemos procurar os outros juízes que fizeram grandes coisas, foram cheios do Espírito de Deus também. Mas como Sansão, com a força dele, nós só tem Sansão. O homem que matou 1000 homens com uma queixada de burro. O homem que rasgou um leão ao meio. Um homem que os exércitos dos filisteus temiam ele. Um homem só contra um exército inteiro, e os exércitos dos seus inimigos temiam. Mas ele preferiu saciar a sua vontade. Ele preferiu desobedecer os pais. Ele preferiu desobedecer a Deus. Ele preferiu não seguir a palavra de Deus. E as consequências do seu pecado veio sobre a vida dele.
Felizmente para Sansão, ele conseguiu no último minuto de sua vida, nos últimos minutos ali, quando estava sendo humilhado, ele conseguiu ser cheio de novo do Espírito de Deus, se arrependeu e matar os seus inimigos, naquela história triste. Nós aprendemos com a história de Sansão que, embora ele fosse separado por Deus, desde o ventre de sua mãe, ele não valorizou o que o Senhor tinha dado, os seus talentos. Eu quero chamar a sua atenção nesse final dessa aula, Sansão, adolescentes, quero chamar a sua atenção, adolescentes, para que você possa valorizar o que Deus tem te dado. Para que você possa seguir a palavra de Deus. Colocar Deus à frente de tudo, consagrar tudo ao Senhor, à frente da sua vida profissional, as escolhas que você vai fazer, ore a Deus, a profissão que você quer seguir, ore a Deus, para que Deus possa abrir as portas, para que Deus possa te orientar. Na sua vida sentimental, adolescentes, ore a Deus e seja obediente a seus pais. Nunca deixe de ser obediente a seus pais. Amém? A palavra de Deus nos traz uma história de um homem que poderia ser um grande herói, mas por desobediência, ele teve uma vida muito triste. Ele terminou e termina com a sua morte. Que o Senhor possa te abençoar, adolescentes, que vocês possam obedecer a Deus e aos seus pais. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos por tudo. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, que possamos aprender da Tua palavra, continuar aprendendo, obedecer a Tua palavra, Senhor, obedecer os Teus mandamentos, que não possa vir em nós o desejo, ó Pai, de pecarmos, mas que quando esse desejo vir, nós possamos, ó Pai, clamar por Ti, possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade e, ó Pai, que possamos seguir, ó Pai, no Teu caminho, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, que esteja fortalecendo esses adolescentes nesses tempos difíceis e as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma guerra que os olhos não veem. Todo dia ela existe dentro de você. É uma luta entre a carne e o espírito, mas só vence quem estiver mais forte e firme. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Minhas escolhas hoje me definem bem. Posso alimentar minha carne se escolher com a emoção, e o espírito se escolher com a razão. Coração contrito que ora e vigia, um coração guardado por Deus noite e dia, que não deixa brechas para o invasor, que escolheu ouvir a voz do teu Senhor. Um coração selado